A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, aleluia. Meu coração é do meu, oh glória, glória. O meu caminho é, a minha esperança é do Mestre. Cante, cante. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Esse é o momento perfeito de adoração. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho, o meu caminho é, a minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto tu me amas, e as ondas grandes vêm tentando me levar pra longe da presença. Cante essa parte comigo. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Aleluia. As ondas grandes vêm tentando me levar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, cante. A minha vida é do Mestre, o meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, a minha esperança é meu Mestre. Declare forte: a minha vida é do Mestre, a minha vida é do Mestre. Aleluia, Pai. Meu coração, a minha vida é tua, meu caminho, minha adoração. Aleluia, obrigado por ter me encontrado. Obrigado por ter me encontrado em minhas trevas. Obrigado por ter me trago para a luz, aleluia. Oh, na solidão da vida, declare. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me levar, as ondas grandes vêm tentando me levar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, cante. A minha, vocês em adoração, meu coração, vocês, meu corpo, oh, o meu caminho, minha esperança.
A minha vida é o meu coração. Meu caminho. A minha esperança. As ondas grandes vêm tentando me levar pra longe da presença dele. A minha vida é. De todo o teu coração declare. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho. O meu caminho é do mestre. Minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Sim, Santo Deus. A nossa esperança é o Senhor. Diga para Ele: a minha vida é tua, Senhor. A minha casa é tua. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a ti. Oh, Santo Deus, esteja na condução, meu Deus, da nossa vida. Esteja, Pai, na condução da nossa família. Esteja, meu Deus, na condução, meu Deus, do nosso barco, Senhor. Quantas vezes, meu Deus, nos distanciamos do Senhor, do nosso porto seguro, meu Deus, e as ondas grandes vêm, como diz essa canção, meu Deus, e querem nos levar para mais longe, mas nós sabemos que é no Senhor, Pai, que nós temos resposta. É no Senhor, meu Deus, que nós temos, meu Pai, suprimento para todas as nossas necessidades. Oh, Pai querido, a nossa vida é tua, Senhor. A vida do meu irmão, da minha irmã, pertence ao Senhor. Esse culto, meu Deus, é para ti, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Oh, ser glorificado, ser exaltado nesse lugar, nessa manhã. Aleluia, aleluia. Oh, Pai, venha com a tua unção, venha com a tua direção, meu Deus. Revela-te a cada um de nós nessa manhã. Que nenhum de nós, meu Deus, venhamos sair daqui vazios, Pai. Que nenhum de nós venhamos sair daqui, meu Deus, com dúvidas, mas que venhamos sair com a certeza. A tua palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Ah, meu Deus, traga essa certeza ao nosso coração. Traga essa certeza, meu Deus, para que venhamos sair daqui, meu Deus, para, Senhor, Pai, vencermos em todas as áreas da nossa vida. Para finalizarmos mais uma vez, declare com palmas agora, em nome de Jesus: a minha vida. A minha vida é do mestre. Meu coração. Meu coração é do meu mestre. De todo o seu coração, vai. O meu caminho é do mestre. Oh, a minha esperança. Minha esperança é meu mestre. De novo. A minha vida é do mestre. Meu coração. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. Amém, amém. Aplauda ele que ele merece. Glória a Deus. Bom dia. Com alegria. Vamos para a palavra de Deus, pessoal. Abra a tua Bíblia, por favor. Lá em Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios 16. Vamos lá, em nome de Jesus. Provérbios 16. Glória a Deus.
Todos acharam? Está na tela também. Versículo 3, Provérbios 16, 3. Na versão que está na tela diz assim, ó: confia ao Senhor as tuas obras e seus pensamentos serão estabelecidos. Na versão King James diz assim, ó: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor, consagramos ao Senhor, deixamos na mão dele quais as obras? Todas. Então elas serão o quê? Bem estabelecidas. Seja a sua vida profissional, seja a tua vida sentimental, seja a tua saúde, seja o que for, pessoal, ele tem que estar no controle, é ele quem dá a direção. Nós estudávamos aqui na sexta-feira sobre o que diz lá em Isaías. Aliás, vou pedir para colocar na tela rapidinho, não precisa de ir na sua Bíblia, só aqui na tela. Isaías 45, por favor. Isaías 45. Isso, coloca lá. Eu acho que é o versículo 3 também. Coloca aí o 3 que eu já vou te dizer se é ou não. Isaías 45, não é o 3, é o 2. Diz assim, ó, não precisa de ir que não faz parte da matéria de hoje, mas diz assim, ó: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém, pessoal? Ou seja, se nós confiarmos no Senhor, nós vamos andar sempre na direção dele, porque se ele for adiante de nós, todo e qualquer empecilho ele vai quebrar. Tudo aquilo que tiver torto, ele vai endireitar. Ele vai abrir portas onde não há porta. O versículo 1, volta no 1, por favor, o finalzinho do versículo 1, 45, 1, diz, o finalzinho, só o final do 1. Isso, diz assim, ó: eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, o que nós temos que fazer? Essa é a matéria de hoje. Confiar em Deus todos os nossos planos, todos os nossos projetos, para que sejamos bem-sucedidos. Em tudo, pessoal. Ah, não, essa área eu confio, essa aqui não, pastor. Modéstia à parte, essa aqui eu domino. Não. Independente da tua sabedoria, independente da sua experiência, independente que você já tenha feito 100 vezes a mesma coisa, não faça de novo sem a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Moisés era um homem de Deus a ponto de falar com Deus face a face. Moisés foi um homem que tinha tanta presença de Deus que quando ele desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele de tanto que ele brilhava. A glória de Deus brilhava através de Moisés. Mas só que Moisés, ele não confiou em Deus até o último segundo da vida dele. Como que não, pastor? A Bíblia diz que o povo reclamou de sede, Deus mandou ele bater na rocha. Ele foi lá e bateu. Saiu água? Saiu. Obediência. Exatamente aquilo que Deus falou. A segunda vez Deus falou com ele: ô Moisés, você vai falar a rocha. Ele foi e bateu. Por quê, pastor? Ele sabia que bater ia dar certo, mas foi Deus que mandou? Não, saiu água, mas ele não entrou na terra prometida. Ele viu, mas não entrou, porque deixou a ira tomar conta do coração. Às vezes nós fazemos isso. Ah, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não. Busca a direção de Deus. Confia nele. Coloque diante dele. Consagre a ele para que você seja bem estabelecido em tudo. Tem um personagem da Bíblia que ele confiou nos seus irmãos. Ele contou para os irmãos e para a família aquilo que ia acontecer. Pessoal, às vezes nós falamos antes da hora. A galinha só canta depois que bota o ovo. Ela não canta para botar. Ela bota para depois cantar. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 37. Gênesis 37. Vai lá comigo, por favor. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Gênesis 37. Amém?
versículo 1 em diante diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante de ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio em teu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou o varão, porque ele andava errado pelo campo. Perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Amém? Ele contou o sonho para quem, pessoal? Para os irmãos. Algo de mal nisso, pastor? Depende. Depende de quem são seus irmãos. A Bíblia diz que eles o invejavam. Havia ali já um sentimento ruim. Tem coisas, pessoal, que nós só podemos contar para quem? Para Deus. Deus revelou para José. José tinha alguma culpa daquilo que Deus estava mostrando para ele? Não tinha. Só que às vezes, se a gente conta para alguém os nossos sonhos, os nossos desejos, os planos de Deus para a nossa vida, pessoas não têm inveja, pessoas podem se levantar e tentar atrapalhar os nossos planos. Mas a palavra do Senhor diz que é para a gente entregar para quem? Para a gente consagrar a quem? A Deus. Só que às vezes nós caímos no mesmo erro que José, sim ou não? Nós contamos, nós abrimos a boca antes da hora. Não podemos, pessoal. Isso aqui já é resposta para alguém. Você tem falado todos os seus planos para as pessoas? Eu tenho, pastor. Aí daí a pouco outra pessoa vai lá e rouba a sua ideia, ou chega na sua frente.
Ah, pastor, mas tem lugar para todo mundo? Sim, mas se Deus deu a direção para você, é para você. Enquanto ela não se concretizar, fique na presença de Deus. Tem coisa que vai ser só para o marido e para a esposa, nem os filhos precisam saber. Na hora certa vai acontecer, amém? Às vezes é o contrário, às vezes é para os filhos, nem os pais precisam saber, é você e Deus. Só conta para Deus, converse com Deus, deixa Deus no controle. Na hora que acontecer, vai ser um testemunho, todos vão ver. Você vai glorificar a Deus naquilo que Deus fez na sua vida. Só que José, ele contou, pessoal. Ele contou e todos os irmãos dele o invejavam. Contou o primeiro sonho e eles já ficaram assim. Contou o segundo, até o pai o repreendeu. Como assim, José? Você acha que você vai ser maior do que nós? Que você vai, governar a gente? Ele apenas estava contando o que Deus estava dando para ele. Mas houve ali o quê? Inveja. Houve discórdia. Os irmãos tinham um sentimento faccioso de tirar a vida do próprio irmão por causa de um sonho. Tem sonhos que é apenas coisa da carne, às vezes é algo que você está vivendo, uma tribulação, ou você está desejando muito uma coisa, vem aquele sonho durante a noite. Mas tem sonhos que não, são os planos de Deus para a sua vida, é Deus te mostrando o que Ele vai fazer. Quando o sonho é ruim, você já repreende na hora, amém? Independente do que seja. Ai, pastor, o que significa tal sonho? Se é ruim, não precisa de saber o que significa, é só repreender, eu não aceito na minha vida em nome. E se é bênção, Senhor, se é do Senhor, se não é coisa da carne, se não são coisas dos meus pensamentos, eu aceito, eu recebo. Espera receber. Na hora que você receber, aí você toca a trombeta e glorifica quem? Glorifica a Deus. Mas, infelizmente, José tinha apenas 17 anos. Nessa idade, pessoal, a gente quer contar tudo, fala a verdade, né? Na flor da idade, tudo que a gente conquista, tudo. Imagina, ele era jovenzinho, um dos mais novos dos irmãos, só teve um depois dele. Ele contou com maior alegria, eu fico imaginando, né? Eu vou compartilhar com meus irmãos, eles vão torcer por mim. Torceram por ele? Torceram contra ele. A ponto de maquinar o mal, a ponto de falar, vamos matá-lo. Graças a Deus que havia um menos mal, e falou, matar não. Vamos prendê-lo apenas, mas matar, nós não vamos matar. O último versículo que lemos foi qual? Foi o 24. Leia comigo o 25 agora, por favor. Versículo 25. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos, o quê? Obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Olha a consequência, pessoal, de falar no tempo errado, de falar para as pessoas erradas. Pastor, mas é meu irmão. Tem irmão, pessoal, que quando é para dividir a herança, se torna o maior inimigo, sim ou não? Pastor, já vivi isso lá na minha casa. Eu vi um caso, pessoal, de uma família muito rica, eram bem vizinhos dos meus pais, quando eu era criança, e no velório daquele empresário, os filhos brigaram de unha, de pancada, ali no velório, ao respeito. Respeito zero. Um queria mais do que o outro. Ou seja, às vezes, quem está na nossa própria casa, o inimigo está usando para ir contra a nossa vida. Tem pessoas, pessoal, que ela é unida em tudo, mas quando é para dividir alguma coisa, tem que tomar cuidado com isso. Tem muitas pessoas que o Deus delas é o dinheiro, as finanças, é aquilo que ela tem. Ah, eu te amo, mas na hora de estender a mão, estou fora, não estende. E eles não aceitavam a ver o seu irmão, imagina, mandando neles. É como se, espera aí, você sendo o menor, vai querer ser o maior?
Eu creio que esse sentimento também veio na vida dos irmãos de Davi. Os 7 irmãos de Davi estavam ali em volta da mesa, nem o pai acreditava em Davi, quando Samuel chegou para ungir o rei. Olhou o mais velho e falou, é esse, né? Com certeza é esse, porque pela regra, o primogênito tinha o direito, né, das bênçãos, primeiro do que os outros. Não era o primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, até o 7º não era. E Deus falou assim, Samuel, o homem atenta para o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, olho para o coração. Samuel descobriu que não era nenhum daqueles. Tem mais algum, Jessé? Tem um que está lá atrás das malhadas, manda chamar. Enquanto esse não chegar, ninguém se assenta na mesa. E quando ele entrou, o Senhor falou, certamente é esse. Os planos de Deus já estavam traçados para Davi. Independente se você é mais novo ou mais velho, estudou mais ou estudou menos, se Deus tem um projeto para você, consagre a Ele. Consagre a Ele todos os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos serão bem estabelecidos. Você vai prosperar em tudo aquilo que você colocar na mão do Senhor. Pastor, e agora? Agora, coitado de José. Sonhou, mas acabou. Não acabou, pessoal. O diabo pode tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida. Ele pode até usar alguém para tentar frustrar. Mas maior é Deus do que qualquer força satânica. Se você está na presença de Deus, a Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento. Contra o servo e a serva de Deus, se você realmente está com Deus, se Deus está com você, você pode passar adversidades, você pode passar dificuldades, mas você vai vencer em nome de Jesus. Daniel não foi livre da cova, mas lá na cova Deus estava com ele e ele foi livre. E o nome do Senhor foi glorificado. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha, mas lá na fornalha o Senhor os livrou e foi glorificado. Foi muito maior o milagre. O povo de Deus estava ali saindo do Egito, Deus poderia ter mandado eles por um caminho que não teria o mar, mas o mar estava na frente deles. Moisés olhou e falou assim, e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, na hora de clamar, Moisés, diga ao povo que marche. Faça a sua parte que eu vou fazer a minha, em outras palavras. Ele estendeu o cajado, o mar se abriu e eles passaram. Poderia ser mais simples? Poderia, mas o nome do Senhor foi glorificado porque o mar se abriu, até hoje se fala disso. Deus é Deus conosco nas dificuldades também. Deus é Deus conosco também na hora das adversidades. A única coisa que nós não podemos sair é da presença. Pastor, mas José errou. Atire a primeira pedra, quem nunca errou. Quantas vezes nós somos frustrados porque falamos demais, pessoal? Contamos na hora errada para as pessoas erradas. Às vezes, não é que a pessoa é errada, a hora é errada. Você aguçou algo que não deveria aguçar na vida das pessoas. José tinha feito isso. Mas o mais importante na vida de José não foi porque ele foi derrotado, porque ele contou, não. É o que segue. Próximo capítulo, por favor, vai comigo. 39, vai lá no 39. Gênesis 39. Versículo 1. Diz assim, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com? E foi varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendido, traído pelos seus irmãos, agora ele era um escravo. Só que o senhor dele não era Potifar. O senhor dele, com S maiúsculo, continuava sendo quem? Deus. E o Senhor estava, ainda que o diabo se levante, o inferno todo se levante, se você estiver na presença de Deus, você vai ser próspero. E era varão o quê? Próspero. Mesmo como escravo, pastor, como escravo, ele era próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio, o Senhor com S minúsculo, porque o Senhor Todo-Poderoso é o que estava com ele, é o que estava no controle da vida dele. O versículo 2 diz o quê, por favor? Coloca lá na tela, por favor.
E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor ungido. 3, por favor, desculpa. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor o quê? Prosperava o quê, pessoal? Tudo. Tudo que ele fazia, o Senhor, porque ele estava na presença de Deus. A culpa não foi dele, ele foi culpado de falar, foi, mas quem deu o sonho foi Deus. Ele era de Deus, ele andava na presença de Deus, ele vivia na presença de Deus. Foi vendido, mas lá na casa do seu senhor, ou seja, do seu dono, porque agora ele foi comprado, Deus estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. Onde ele colocava as mãos, prosperava. Próximo versículo, por favor. José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha isso, a vida de José começando a mudar, pessoal. Aquele que foi vendido pelos irmãos, que quase foi morto, que era a intenção da maioria deles, de pelo menos 10 deles, agora já estava governando a casa do seu senhor. O que mais que diz no próximo versículo? E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e onde? Na casa e no campo. Deus era com José? Era. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde você estiver, você será abençoado. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Estava se cumprindo aí, ó, na casa e no campo. A história continua, não dá tempo de ler tudo agora, mas a Bíblia diz que houve um sentimento faccioso no coração da esposa de Potifar. Aquele jovem ali governando tudo, muito sábio, e ela se sentiu seduzida por José. A Bíblia diz que ela até tentou, mas ela não conseguiu, porque José era de Deus, pessoal. Quem é de Deus, não adianta. Ele, escapuliu. Versículo 20 agora, por favor, versículo 20. Glória a Deus. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde presos do rei estavam presos. Por que isso aconteceu? Porque a mulher levantou o falso, falou que ele tinha tentado algo com ela e ele foi preso. Aí o Potifar falou, agora tem que prender, não tem jeito. Assim esteve ali na casa do cárcere. Próximo versículo. O Senhor, porém, estava... Ele não saía da presença de Deus, pessoal. Eu não sei a fase que você está vivendo. Eu não sei como está sendo o seu final de ano. Final de ano, pastor, é final de ano, já é o último dia de novembro. Mas se o Senhor estiver com você, você vai vencer. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, a única certeza que você tem que ter é: eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Você vai ficar imune de dificuldades? Não. O vento vai continuar soprando? Vai. Satanás vai continuar rugindo como se fosse o leão? Vai. Mas você está na presença de Deus, ele não tem força sobre a sua vida. Ele pode se levantar, mas vai se levantar para quê? Para cair. Provérbios 13:13 é verdade. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado. O homem de Deus estava sendo galardoado. Foi lá na casa do seu senhor. Foi traído pela esposa, mentiu contra ele, a esposa do Potifar, do seu senhor. Agora foi para o cárcere. Lá no cárcere, Deus estava com ele. E quando Deus está conosco, o Salmo 75:1 diz que quando o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Versículo de número qual que nós lemos? Vai comigo, segue. Não tira da tela não, por favor, senão eu me perco aqui. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. O que nós lemos lá em Provérbios 16? E tudo que você fizer vai o quê? Vai prosperar. Prosperou na casa do seu senhor, agora estava prosperando dentro do cárcere, pessoal.
Lembra Paulo e Silas quando foram para o cárcere? A Bíblia diz que perto da meia-noite, eles estavam lá no cárcere interior, ou seja, na prisão das prisões, o lugar mais seguro da cadeia. A Bíblia diz que eles oravam e glorificavam a Deus. Eles estavam na presença de Deus, eles tinham certeza que algo ia acontecer. E a Bíblia diz que, de repente, as cadeias se abriram. Veio um terremoto. Pastor, está difícil. Esse ano, estou contando os dias para acabar o ano. Não precisa ficar preocupado com a data. Não fique preocupado com o calendário. Se preocupa se você está na presença de Deus ou não. Louve a Deus, glorifique a Deus em tudo, consagre a Deus a tudo, e você vai ver, o de repente de Deus acontece na sua vida. Já estava acontecendo também na vida de José. 39, 21, 22 agora, por favor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. O preso agora já não era mais o preso, né, pessoal? Ele já fazia tudo. Ele tinha liberdade dentro do cárcere. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor, agindo Deus, não impede nada. Pessoal, podem se levantar contra você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas vão se levantar para cair. Você não será envergonhado. Nada nem ninguém vai fazer você parar, a não ser você. Apocalipse 3:7 diz: eu sei as tuas obras. Se você está na presença de Deus, Deus sabe, Ele vai te honrar. Ele diz: eis que pus diante de ti uma porta que ninguém a pode fechar. Toda vez que eu prego sobre esse versículo, eu digo: ninguém a não ser você. Porque a porta está aberta. Se você não entrar, é como se ela tivesse fechado. Você mesmo está fechando a porta na sua vida. Mas se você está na presença de Deus, se você entrou, Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Próximo versículo, por favor. Vá comigo agora no versículo de número 12. Nós estamos no... Não, perdão. Agora é capítulo 40, pessoal. Me perdoa. Versículo 1. 41. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra seus 2 eunucos, contra o copeiro do Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam presos na casa do cárcere. Próximo versículo. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Ou seja, é Deus quem dá a interpretação de sonhos. Ele sabia o que era ter sonho com Deus, pessoal. Ele sabia o que era ter experiência com Deus. Ele falou: pode contar, por favor. E eles contaram para ele. Versículo de número 12. Os sonhos deles para a gente agora não é importante, mas vamos para o 12. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o teu copo de Faraó na sua mão, o copo de Faraó à tua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair de onde? Desta casa, ou seja, da prisão. Versículo 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova.
Em outras palavras, Deus está me usando para te abençoar. Me abençoe também. Você vai ter o teu cargo restaurado. Quando você voltar para a presença de Faraó, por favor, interceda por mim, porque eu não tenho culpa de nada. Eu fui roubado da minha terra, eu fui traído, eu estou aqui, mas a culpa não é minha. O que aconteceu? O próximo versículo vai ser o 21. Vai para o 21 comigo, por favor. Versículo de número 21. E fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O que diz aquele versículo? Ainda que o vosso pai e a vossa mãe vos abandone, né? Eu jamais me esquecerei de você. Tem pessoas, pessoal, que você pode fazer tudo para elas, mas elas são ingratas. Elas nunca vão lembrar de você. Ele foi usado por Deus, ele foi um canal de bênção na vida daquele homem. O cargo do homem foi restaurado conforme Deus deu a interpretação. Ele pediu, por favor, quando estiver lá diante do rei, fala para ele do meu caso. Só que o que aconteceu? Ele se esqueceu dele. Tem pessoas que só lembram de você quando precisa de você. Na hora que eles estão bem, nem sabe quem ajudou eles. Versículo 1 do próximo capítulo, por favor. 41. E aconteceu ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Parei. Quanto tempo se passou, pessoal? Mais 2 anos no cárcere injustamente. Parece que demora às vezes, né, pessoal? Tem hora que parece que não vai acontecer, você ora e parece que nada vai acontecer. Parece que o céu está fechado. Já sentiu assim? Eu imagino José ali dentro daquela cadeia 2 anos, pessoal. A Bíblia não conta nada que aconteceu nesses 2 anos. Mas imagina o martírio. Ele, meu Deus, o Senhor me usou. Eu fui um canal de bênção na vida do copeiro. Exatamente como o Senhor disse, aconteceu. Eu achei que ele ia chegar lá e já ia, né? Me dar uma mãozinha. Mas o copeiro tinha se esquecido dele. Fala assim, as pessoas podem se esquecer, mas Deus nunca esquece. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, a recompensa, pessoal. Pode passar o tempo que passar. Deus não tarda e Deus não falha. É o tempo de Deus. Aquele jovem estava sendo preparado para algo muito maior na vida dele. O que diz o próximo versículo? E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no prado. E eis que subiam, e eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne. E paravam junto às outras vacas na praia do rio. Versículo 4. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou. Novamente Deus estava usando o quê, pessoal? Um sonho. O copeiro se esqueceu de José, mas Deus tem as suas maneiras, pessoal. Deus sabe trabalhar no tempo certo e na hora certa. Faraó ficou perturbado à noite. Teve aquele sonho, acordou, próximo versículo diz, e depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era, mais uma vez Deus usou o quê? Sonho. Deus tinha um propósito com José através do sonho. Talvez Deus tenha com você também. Deus tem feito você sonhar coisas grandes, e às vezes nem você tem acreditado. Ei, os planos do Senhor são muito melhores que os nossos. Os sonhos de Deus são melhores que os nossos.
Ele diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Não seja como Gideão, mas quem sou eu? Minha tribo é menor, nós somos pobres. Porque eu hei de ser contigo, Gideão. Se Deus for com você, pode ter certeza, você vai vencer independente da área. Se Deus tem colocado um sonho no teu coração, pastor, mas nem é minha área, é Deus que falou? Foi Deus que falou. Pode ir. Na direção de Deus você pode ir, que Ele vai te honrar. Eu sempre digo, pessoal, se Deus me usa, se hoje eu estou aqui em cima desse altar pregando para você, é porque Deus cumpre os planos dele. Eu sempre repito isso para ficar marcado e para glorificar a Deus e fica gravado. Já tenho isso gravado várias vezes. Eu sou o 6º filho de uma família muito pobre. Uma pessoa que quando nasceu, com certeza, muitos julgaram. Pobre só sabe ter filho. Mais um para sofrer. Mais um bandido, que eu nasci na favela. Mas os planos de Deus ninguém frustra, pessoal. Deus tinha um projeto para mim. E hoje eu estou aqui sendo boca de Deus para trazer projetos de Deus sobre a sua vida. Se você consagrar a Ele, Deus vai te honrar, assim como estava honrando José, assim como me honra todos os dias da minha vida, Deus te honra também. Agora há pouco o ministro Márcio estava pedindo testemunho. Pessoal, qualquer um de nós que estamos aqui dentro agora, nós temos um testemunho para contar. Você acordou com saúde hoje. Você saiu da cama e veio para a casa de Deus. Talvez tem familiar seu que está no hospital, não pode. Tem gente que está na cadeia, não pode. Mas às vezes nós não queremos glorificar Deus. Podemos e não glorificamos. Só de respirar já é um testemunho. Só de você estar chegando ao final de mais um ano já é um testemunho. Quantas pessoas tiveram sonhos realizados, o projeto de vida que você fez lá na virada de 2024 para 2025, talvez muitas coisas já se concretizaram, mas a gente esquece aquilo que Deus faz na nossa vida. Não podemos esquecer. Cada fase na nossa vida tem importância. Cada dificuldade na nossa vida que nós vencemos se torna um testemunho para a glória de quem? Para a glória de Deus. Voltando para onde estávamos, versículo de número 8 agora, né? E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Por que do pecado, pessoal? Porque ele esqueceu de José. José tinha sido um canal de bênção na vida dele e ele se esqueceu. Mas Deus fez lembrar. Deus fez lembrar. Tem alguém te devendo? Ora para Deus, fala: Senhor, faça aquela pessoa lembrar que ela me deu um golpe. Tem alguém sendo injusto com você? Tem um processo na justiça? Fala: Senhor, mova-te com teu poder. Faça aquele juiz chegar e pegar o meu processo. Faça o meu advogado lembrar da causa. Ou às vezes ajuda lá, né? Dá uma ligadinha e fala: Senhor, o Senhor vai agir nessa causa em nome de Jesus. Deus fez o copeiro lembrar agora através do sonho de Faraó. Olha como Deus faz as coisas. Quando Deus tem um propósito, meu irmão, Ele faz tudo o que for necessário. Então, o que aconteceu? Então sonhamos um sonho na mesma... Perdão, 10, né? Perdão. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez o quê? Enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó.
ele tinha certeza que Deus era com ele. Faraó nem tinha contado o sonho, mas ele sabia que iria ter o quê? Respostas, pessoal. Ele já tinha tanta experiência com Deus que ele sabia, mais uma vez o Senhor será o quê? Glorificado. Com certeza dentro dele ele deve ter pensado, chegou a minha vez. Chegou a vez do Senhor ser glorificado na minha vida e através da minha vida. Mas ele não tomou para si. Não, eu vou falar o faraó, eu sei, eu sou o cara. Não. Deus dará resposta de paz a faraó. Em outras palavras, pode acalmar, faraó, fica tranquilo. Deus vai dar a direção. Deus vai trazer a resposta. O que mais que diz? Por favor, próximo. Então disse faraó a José, eis que meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias à vista e magra de carne. Próximo. E não tenho visto outras tais quanto a o que está dizendo ali? Fealdade? Que palavra é essa? Deixa eu ver aqui como que está na minha Bíblia, 19 aqui, fealdade. Eis que outras 7 vacas subiam, muito feias à vista, de magra de carne, não tenho visto outras, fealdade também, em toda a terra do Egito. Eu nem conheço essa palavra, me perdoe. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem-se toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os teus servos. Volte comigo, por favor, no versículo de número 33. Leia comigo o 33. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra. Ele falou que era ele, pessoal? Não. Exatamente como Deus deu a direção, ele entregou a direção. Próximo versículo, 38, vai lá. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o quê, pessoal? Em quem haja o quê? Mais uma vez, quem era com ele, pessoal? Deus. Se você não abandonar Deus, Deus nunca vai te abandonar. A Bíblia diz, se vós me deixardes, eu também vos deixarei.
Mas se você não abandonar Deus, Ele nunca te abandona. Continuando. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra de Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Senate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura de mãos. Quantos anos tinha José agora, pessoal? 30 anos. Quantos anos ele tinha quando Deus deu sonho? 17. 13 anos se passaram. Talvez você está esperando 1 ano, você já está reclamando. Talvez você está esperando 6 meses. Talvez 5 anos. Talvez 10 anos. E você já jogou a toalha, já desistiu. Mas se meu marido não tem jeito, eu vou divorciar. Essa minha esposa não tem jeito, eu vou divorciar. Não muda mesmo? Às vezes a pessoa entra no emprego, nem esquenta a cadeira. Ah, não, eu vou mudar porque Deus não está me abençoando. E você tem paciência para ser abençoado? O que você tem feito? José foi próspero na casa de Potifar, sendo escravo. José foi próspero no cárcere, sendo preso. Agora chegou a hora dele. 13 anos se passaram, pessoal. Mas chegou o momento de Deus ser glorificado na vida e através da vida de José. E a prosperidade chegou naquele lugar, porque havia um homem de Deus. A presença de Deus agora estava naquele lugar, no Egito, lugar de pecado, lugar de prostituição, lugar de deuses, de idolatria. Mas agora Deus estava chegando e a história estava sendo mudada para que José fosse honrado e Deus fosse o quê? Glorificado. Onde você colocar a planta dos teus pés, se você estiver na presença de Deus, se Deus estiver com você, vai prosperar. Deus vai abrir portas, Deus vai mudar a situação daquele lugar. A única coisa que nós não podemos fazer é sair da presença de Deus. Ele tinha motivos para sair da presença de Deus? Tinha, pessoal. Tem pessoas que por muito menos saem. Ah, não, Deus não está ouvindo as minhas orações. Aí, ó, o Senhor me deu sonho, agora olha o que meus irmãos fizeram comigo. Ele não colocou a culpa em Deus em hora nenhuma. Todo o tempo ele continuou na presença de Deus. E ele foi vencendo. Primeira adversidade com os irmãos. Segunda adversidade contra a mulher de Potifar. Terceira adversidade, no cárcere se esqueceram dele, mas Deus jamais se esqueceu de José. Agora era tempo dele ser honrado. Deus perturbou o faraó de um jeito que ele teve que mandar chamar os sábios, os magos. Ninguém sabia nada, porque não era a sabedoria de Deus, era a sabedoria humana, era a sabedoria espírita, sabedoria de deuses estranhos. Mas aí quando chamou José, Faraó teve que reconhecer: quem terá esse Espírito de Deus, a não ser você? Ele era o único na terra do Egito que podia fazer a diferença. E Deus usou de forma sobrenatural, e a fartura chegou naquele lugar. Era tempo de Deus ser exaltado. Vai chegar esse tempo, pessoal. Vai chegar esse tempo, creia nisso, na sua casa, no seu trabalho, na sua família como um todo, na sua saúde, na tua igreja, em nome de Jesus, na tua cidade, Deus será glorificado. Amém? Amém. Qual foi o primeiro versículo que lemos? Quem lembra? Provérbios 16, versículo 3. Vamos lá, por favor? Em nome de Jesus. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas... Não são as pessoas, ao Senhor, tá? As tuas obras e os teus pensamentos serão o quê? Estabelecidos.
Agora eu quero que você vá comigo no Salmos 37, para terminarmos. Salmos 37. Glória a Deus. E nós já vamos louvar, já vamos adorar, em nome de Jesus. Salmos 37. O versículo é o 3. Salmos 37, 3. Confia no Senhor e faz o quê? O bem. José fez isso, pessoal? Lá na casa de Potifar, ele fez o bem? Lá no cárcere, também. Poderia ser amargurado, revoltado, não vou fazer nada para ninguém também, não. Deus está me mostrando, mas não vou falar nada. Não, ele era de Deus. Quem é de Deus é de Deus. Quem é de Deus vai ser luz o tempo todo. Quem tem o bem vai dar o bem o tempo todo. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele, quem faz é Ele, sempre. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Pode parar por aí. Descansa no Senhor e espera nele. Não é descansa e espera dele, não. É nele, é na palavra, é na presença dele. Deus falou contigo nessa manhã? Amém. Falou, pastor. Não desista, não desanimes, não retroceda. Ainda que a adversidade seja grande. Quanto maior a adversidade, maior vai ser a bênção que você vai contar. Quanto maior a luta, maior vai ser a sua vitória. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, declarando vitórias. Pastor, o senhor só vive vitórias? Não. Para viver vitória tem muita luta, pessoal. Mas eu declaro que vai ser vitória. Começou a adversidade, eu falo, Senhor, mais uma vez o seu nome será glorificado. Mais uma vez o diabo será envergonhado. Por quê? Eu vivo na presença de Deus. Não tem como o diabo vencer, pessoal, ele vai sempre perder. Tem isso no seu coração. O diabo nunca vai vencer a Deus. Não é por causa que eu sou melhor ou pior do que ninguém, não. É porque é Ele, é tudo sobre Ele. É Ele quem faz a diferença na nossa vida. Amém? Vamos orar? Se você puder, fique de pé agora. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus, Santo Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada que o Senhor nos entregou nessa manhã. Nós confiamos, nós consagramos a nossa vida e tudo o que temos a Ti. Consagre a Deus a sua vida. Consagre a Deus a sua família. Consagre a Deus o seu trabalho, a sua empresa. Se você tem vivido dias difíceis em alguma área da sua vida, seja na saúde, na vida profissional, na vida sentimental, consagre a Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará, diz a palavra dele. Oh, Pai, nós te louvamos. Oh, Pai, nós te adoramos nessa manhã. Abra o teu coração diante do Senhor. Se derrame na presença dele, se preciso for. Talvez algo aconteceu e você saiu da presença do Senhor. Fala com ele, eu estou voltando hoje, Pai. Eu não posso viver sem a tua presença. Assim como o Senhor foi com José, seja comigo a partir de hoje, Pai. E se você já vive na presença dele, fala, Senhor, eu jamais quero sair da tua presença. Assim como o Senhor não me abandona, eu jamais vou te abandonar. Abra o teu coração para Deus agora. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus.
Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu Declare, viver. acredito.